Queridos amigos, abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, nós leremos o versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Estas palavras de Paulo pelo Espírito. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O nosso título, nosso tema nesta manhã é mais uma palavra aos pais, ou criando filhos para a glória de Deus. Nós damos continuidade a este tema iniciado domingo passado, é o nosso quarto tema nesta série sobre o cristão no lar, como esposas, maridos, como filhos. E nesta manhã como pais. Bem, queridos amigos, deixe-me assinalar isso antes de iniciar. Esta palavra nesta manhã, como de domingo passado, é dirigida primariamente àqueles que, como eu e minha esposa, estão no processo de criarem seus filhos, primariamente, mas não exclusivamente. Ela também é dirigida àqueles pais e mães de berços vazios, por assim dizer, mas que estão dispostos a compartilhar o conhecimento de Deus, a vontade de Deus para a criação de filhos e filhas aos netos já casados com filhos, a amigos, a familiares, a parentes, uma visão de paternidade que põe os princípios da palavra de Deus acima da opinião humana, uma visão de paternidade que coloque o temor a Deus e os princípios da fé acima da psicologia humanista, como criar filhos para a glória de Deus. E assim ajudar outras pessoas nesta tarefa tão importante, tão séria, tão solene, que é criar filhos, homens e mulheres para a glória de Deus e para a vida. Bem, ao falarmos sobre criar filhos e conselhos para a criação de filhos, eu não estou falando sobre a ideia de moldar outras pessoas, com a nossa própria experiência de criação de filhos. Não é isso. Mas sim aprendermos os princípios bíblicos para a criação de filhos. É sobre isso que nós queremos falar. E entendendo e aprendendo estes princípios dados por Deus para a criação de filhos neste mundo, então nós estamos capacitados a ajudar outras pessoas e a criar nossos próprios filhos. Alguns aqui talvez sejam avós, outros são tios, outros são ambos. Há aqui jovens solteiros, rapazes e moças que vivem um contexto de família com irmãos bem mais novos, ou com sobrinhos pequenos, e você pode exercer uma influência bíblica na vida dessas pessoas para o bem. Mas se nós não estamos equipados com a palavra de Deus, então tudo que nós iremos oferecer são clichês, conselhos clichês, mais do que princípios que auxiliem. E no pior dos casos, nós seremos de atrapalho, mais do que auxílio. Assim diante de nós está algo muito solene, muito importante. A vontade de Deus, o ensino do Senhor para a criação de filhos. Bem, por outro lado, essa mensagem também é importante para filhos, aqueles jovens que estão agora contemplando, orando ao Senhor pelo casamento, então por uma família. Bem, que ninguém aqui nesta manhã se desligue e diga: este texto, esse sermão não é para mim, porque aqui nós temos princípios para todos. E assim, empoderados pela palavra de Deus e por sua graça, cada um poderá se engajar nesta responsabilidade tão grande de ser uma influência bíblica na vida de pessoas que estão na fase vital de crescimento. Bem, Deus nos incumbiu como pais, mães, a realizar uma tarefa que é a criação de filhos. Essa tarefa, ela não é difícil de compreender. Ela não é difícil de entender, porque Deus nos dá diretrizes claras, não diretrizes nebulosas, subjetivas. Ele fala palavras diretas sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Assim, as diretrizes são claras, é fácil de entender, mas ela é difícil de executar. Porque há certas coisas que tornam esta tarefa difícil.
E há um grande problema, queridos amigos, que nós enfrentamos nessa questão da criação de filhos. Nós podemos dizer que o coração deste problema é um problema do coração. Um problema no coração das crianças, dos filhos, e um problema no coração dos pais. Este é o grande problema. Entender as diretrizes não é algo difícil. Executar isso é algo difícil, porque é um problema do coração. E quando nós nos engajamos nesse objetivo mais elevado que é criar pessoas, almas eternas, para a glória de Deus, então, dar apenas um código de moralidade, um código de postura a uma criança não será o suficiente. Deixa-me parar um minuto, porque nós estamos meditando na palavra do Senhor. Peço a atenção dos irmãos para que nós não deixemos escapar a palavra de Deus. Minha mãe me ensinava que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos ouvir com um dedo no ouvido, para que ela entre e não saia. Porque aqui está a vontade de Deus. Queridos, reúna todo o seu pensamento aqui. Aqui está a voz de Deus, a palavra do Senhor, e nós desejamos aprender e glorificá-lo. Aqui está o problema, então. Esse é o primeiro problema. Se o problema é um problema do coração nas crianças, dar a elas um código de postura, de comportamento, de moralidade, não é o suficiente. Nós precisamos levá-las a Cristo, porque somente Ele tem o poder de lidar com o problema do coração humano, da natureza humana. Esta é a mira na criação de filhos, é a mira final, este ponto de fuga em direção para onde nós seguimos, conduzi-las a Cristo por fim, porque somente Ele pode lidar com o coração humano, transformar o caráter de uma pessoa, moldá-la. Outro lado desse mesmo problema na criação dos filhos, também é um problema do coração, mas é um problema do coração nosso, dos pais. Aquela velha natureza, não é? Mesmo em pais crentes, aquela reminiscência do pecado que está dentro de nós, ela torna a tarefa da criação de filhos muito difícil. E eu sugiro que talvez você pense sobre outras dificuldades no caminho de criar filhos, mas mantenha isto em vista, o problema do coração das crianças, ali está a chave, e do coração dos pais. Bem, há no coração dos pais certos ídolos, e estes ídolos, eles impedem uma visão clara da vontade de Deus. São muitos ídolos guardados no coração de pais crentes, veja você. Isso torna a tarefa muito difícil, amigos. Deixe-me sugerir alguns agora. Há no coração de pais crentes, muitas vezes, o ídolo do comodismo. Esse é um grande ídolo. Alguns pais pensam que o lar é um lugar para férias, para folgar e relaxar. E assim, quando nós temos este ídolo no coração, nós chegamos em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, de estudos, e nós queremos uma vida cômoda, sossegada, folgada e até previsível, não é? E se você tem este ídolo no coração de que o lar é um lugar somente de sossego e descanso, então você se sentirá frustrado continuamente com sua filha, com seu filho, porque a criança ela não dá sossego. Assim, ídolos do comodismo se tornam grande barreira na obediência ao comando de Cristo a criar filhos. Porque eu chego em casa, eu quero relaxar, eu quero ficar tranquilo, ali é uma criança, um ser humano para ser criado, para dar atenção. Nós devemos tomar cuidado com este primeiro ídolo. Deixa-me mencionar um segundo. Ao ídolo do autorrespeito. Você provavelmente já ouviu muitas vezes uma mãe, um pai falar algo do tipo, um momento nervoso com a filha ou com o filho, eu vou fazer com que ele me respeite, com que ela me respeite, ainda que seja a última coisa na face da terra. Um pai ou uma mãe que age ou pensa desta maneira, transformou o respeito como uma meta final em si mesma, mas esta não é a nossa meta. Quando alguém faz isso, a pessoa está dando um sinal claro que ela perdeu a perspectiva no que está fazendo na criação de seus filhos. Queridos amigos, quando isso acontece, e filhos chegam a certa idade, pré-adolescência, adolescência e há os desafios normais, e você coloca
o ídolo do autorrespeito como um fim único, respeitar o pai e a mãe como um fim único na criação de filhos, então problemas virão, grandes problemas virão, e você começará a ver a luta daquela criança com os problemas no seu próprio coração como um problema pessoal contra você, e de repente o teu filho, nossa filha se torna nossos inimigos. E nós temos grande dificuldade então para conduzi-las ao temor a Deus, porque o nosso coração foi tomado pelo ídolo do respeito acima de qualquer coisa. Deixa eu tocar em um terceiro ídolo, é o ídolo da apreciação. Sim, mais uma vez, filhos devem apreciar seus pais, claro, e demonstrar gratidão e apreço, mas tome muito cuidado para não transformar este desejo de apreço do filho ou da filha em um ídolo. Nós fazemos o que nós fazemos por nossos filhos e filhas, não para receber a apreciação deles, mas porque nós estamos os criando para a glória de Deus. Não como uma meta em si de receber a apreciação. Faço tudo para meu filho e minha filha me apreciar. E o que acontece quando pais, mães colocam como objetivo maior ter a apreciação dos seus filhos em tudo? Duas coisas podem acontecer, na verdade. Ou elas deixam de fazer o que têm que fazer porque não querem constranger os filhos para não perder a apreciação, ou elas fazem o que têm que fazer, mas seguem pela vida um tanto amargurados. Esse meu filho, essa minha filha não aprecia o que eu faço. Mas, queridos irmãos, nossos relacionamentos com nossos filhos não é um relacionamento de negócio. Eu te sirvo, você me aprecia. Não. Porque o nosso amor por nossos filhos reflete o amor de Deus pelo seu povo. E este amor, ele não é egocêntrico. Ele busca o bem do outro, assim, ele não estraga, Deus não estraga seus filhos. Ele instrui, ele treina, ele disciplina, ele corrige e mesmo castiga. Tome cuidado, nós estamos fazendo uma varredura em nosso coração antes de lidarmos com outros aspectos. Há ídolos em nossos corações que são construídos. Deixa eu mencionar mais um deles, que torna a tarefa muito difícil, criar filhos. É o ídolo, eu penso que isso afeta no Ocidente a maioria dos pais, o ídolo do êxito. Esse é um ídolo muito perigoso. E muitos pais abordam a paternidade, a criação de seus filhos, como um esforço para que seus filhos sejam a melhor publicidade deles próprios, dos pais, o melhor marketing dos pais na família, na vizinhança, na sociedade. Você já viu isso? Para que quando eles forem à igreja, ou uma reunião junto com a família, com os tios, com os avós, ou na escola, ou na sociedade, as pessoas possam ver aquele filho, aquela filha, e dizer algo assim: uau! Que família de sucesso, que pai de sucesso, que criou uma moça de sucesso, um rapaz de sucesso. Que filho de sucesso. E às vezes, quando as coisas não vão certo, não é do jeito que nós almejamos, e os filhos não seguem o trilho que nós queremos para que se tornem espelhos do nosso ego e promotores do nosso orgulho, então eles são exasperados e se frustram e chegam a um ponto em que dizem dentro de si, ou mesmo verbalmente: eu nunca consigo satisfazer ou contentar meu pai e minha mãe. Eu nunca vou conseguir. Queridos amigos, não é uma tarefa complexa de se entender criar filhos. As diretrizes são claras, simples, mas é uma tarefa que se torna difícil de executar por causa destes ídolos no coração da criança e dos pais. Assim, meus queridos amigos, em todas essas questões de criação de filhos, paternidade, maternidade, eu tenho certeza que você já percebeu qual é a questão mais importante aqui. Talvez você diga: a questão mais importante, pastor, é passar tempo com meu filho, passar tempo com minha filha. Bem, isso é importante, mas nós estamos falando aqui da coisa mais importante. E a questão mais importante e central, pai, mãe, nesta criação de filhos, é a tua vida, a minha vida com Deus. Abra comigo Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 6 e 7. Observe este princípio dado por Deus para o seu povo antes de chegar na terra de Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você percebe a ordem? Elas primeiro estarão em teu coração, pai, mãe. Estas palavras devem estar em teu coração. Antes de ser um pai, uma mãe, uma filha, um marido, eu sou um filho de Deus. Eu tenho um relacionamento com o meu Criador. Eu sou um crente em Jesus Cristo. E é a sinceridade, a verdade desse meu relacionamento com o meu Deus que irá influenciar e dirigir e moldar a maneira como eu crio os meus filhos para Deus e para a vida. Assim, a minha comunhão com Deus, a minha proximidade de Deus, o meu conhecimento da palavra de Deus, o meu amor pelo Senhor irá moldar como um marido, uma esposa, como um pai, uma mãe, cria seus filhos. E assim o aspecto mais importante na criação de filhos é a tua vida de obediência a Deus. Esse é o aspecto mais importante. Esse é o pivô. Se você tira isso, tudo irá demolir. Pais que temem a Deus, pais que se deleitam no Senhor, pais que amam a palavra de Deus, a casa de Deus, são, na maioria dos casos, os instrumentos usados por Deus para conduzirem pessoas, crianças, filhos e filhas ao Senhor. É assim que tem acontecido, queridos irmãos. Bem, qual é a nossa responsabilidade então? Vimos a dificuldade, não é? Os ídolos. Qual é a nossa responsabilidade? Eu penso que a nossa responsabilidade é infundir uma cosmovisão em nossos filhos. Você sabe o que é uma cosmovisão, uma visão completa? Cosmovisão é uma maneira de encarar a vida, de conceber o que é a vida. Isso é uma cosmovisão, compreender a vida, o mundo, a existência em nossa volta. E a única maneira correta, digna, aceitável, duradoura de ver a vida, de entender a vida, é através da cosmovisão bíblica, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Nenhum outro código, filosofia sobre a vida, sobre o sentido da vida é válido, é consistente, é substancial, é duradouro como a palavra de Deus, porque aqui está a voz de Deus que criou os céus e a terra. Essa é a nossa função, uma visão de mundo. E eu te digo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, e se você tem filhos que estão crescendo, você irá concordar comigo. O tempo que nós temos para isso é muito breve, é muito, muito curto. Você deve pensar sobre a vida de teu filho e de tua filha como uma linha que começa em um ponto no nascimento e vai pela eternidade. E este pequeno pontinho do início, esses primeiros, digamos, 18 anos de vida, terá consequências por toda a eternidade deste ser humano que nós estamos criando. Você percebe a gravidade, a seriedade deste momento de criação de filhos? Isso refletirá na vida deste ser humano por toda a eternidade. E o tempo é muito curto. E nós não podemos perder, porque ele não se repetirá. Pais têm a tendência de se enganar, verem seus filhos e filhas crescendo e sentir, estou negligenciando a criação, mas depois eu volto e vou dar atenção. Você se esquece que essa criança ela está em desenvolvimento, ela não para. O tempo que você perdeu, você não pode voltar e lidar com isso, como se estivesse parado lá. Eu dou atenção para isso, está parado lá, eu vou lá, dou atenção. Não, esse tempo está sendo perdido. Ele é muito importante. Agora volte comigo novamente a Efésios capítulo 6, versículo de número 4, nosso texto inicial. Efésios capítulo 6, versículo de número 4, nós iniciamos aqui esse texto da palavra de Deus. Aqui está o ponto central. Veja comigo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Bem, aqui está o ponto. Doutrina e admoestação
do Senhor. Marque isso, essas palavras são muito importantes, grave isso. Você não precisa de um manual de psicologia da infância. Aqui está a palavra de Deus, aqui está pepitas de ouro, aqui está instrumentos que você pode utilizar que irão funcionar, assim por dizer, em dependência de Deus. Lá no Salmo de número 34, no versículo 11, nós lemos as seguintes palavras. Veja a voz da sabedoria aqui. Salmo de número 34, versículo 11. A voz da sabedoria falando. Espero que você esteja acompanhando comigo. Vinde, essa é a voz da sabedoria. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Lá em Efésios, Paulo, pelo Espírito, diz: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Essa é a voz que deve reverberar nos lábios do pai e da mãe. Marcos capítulo 10, versículo de número 13 ao versículo de número 14. Palavras bem conhecidas do Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos em um determinado momento do treinamento deles. E traziam a Jesus meninos, e a palavra no grego é crianças, para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Palavras do Senhor dirigida aos discípulos de Cristo. Agora marque isso. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, que veio a este mundo, que tem um profundo amor por crianças e adultos. E Ele está treinando os seus próprios apóstolos a seguir em frente, expressando, comunicando o coração de Deus, o Evangelho da graça redentora a toda a alma. Pais trazem os seus pequeninos para levarem a Cristo para serem abençoados. E os discípulos falaram: não, aqui não vem encher a paciência do Senhor com essa coisa de criança e barulho e bagunça. Você percebe o que está acontecendo aqui? Os próprios discípulos, os próprios servos de Deus. E meus queridos amigos, nós aprendemos que muitas vezes os maiores empecilhos no caminho de uma criança ir a Cristo são os próprios pais, discípulos de Cristo. Quando nós nos limitamos apenas a ensinar um código de moralidade e de educação e de conduta baseado no senso comum, então, deixando de lado o princípio do temor do Senhor, deixando de alcançar o coração com a palavra de Deus, o que nós criamos são pequenos fariseus e fariseias. Temor do Senhor é a palavra-chave. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Essa é a postura do pai para com seu filho, da mãe para com seu filho e para com sua filha. E esta verdade, dada ao povo de Israel no Antigo Testamento para criarem seus filhos, ela segue em frente, ela é reverberada aqui no Novo Testamento pelo Espírito, é nosso texto de Efésios capítulo 6. Vós, pais, criai vossos filhos no temor, na disciplina e no temor do Senhor. Disciplina e temor do Senhor. Bem, sabe o que nós estamos fazendo quando nós, deixa-me repetir isso, porque nós estamos enfatizando coisas vitais. Sabe o que nós fazemos quando nós insistimos apenas em dar aos nossos filhos um código de postura? Comporte-se bem desta maneira, nessa situação. Não faça isso e não faça aquilo. Nós estamos transformando nossa casa em uma fábrica de fariseus e fariseias, que aprenderão muito bem esse código de postura para se colocarem acima das demais crianças e adultos que não receberam este código de postura. É só isso que nós teremos. E por fim, crianças ressentidas, que não irão querer mais saber muito do cristianismo de seus pais por muitos anos. Por quê? Porque estes pais nunca abriram seus lábios para ensinar este menino, esta menina, o temor, o princípio de temer a Deus e a verdade sobre os seus corações pecaminosos e a necessidade de buscar o Salvador, o caminho de vida eterna, porque seus pais não se importaram em lhes ensinar. Não é de se surpreender que muitos filhos abandonem uma fé que não viram na mãe,
ou no pai, quando chegam à vida adulta, à juventude. Não é apenas, queridos, ensinar um código de postura e educação, é o temor do Senhor, é levá-las a Cristo. Esse é o princípio, esse é o objetivo. Assim, um pai crente silencioso, uma mãe crente silenciosa nessas questões espirituais irá produzir, por fim, um filho pródigo, que se vai para o mundo. Mas lembre-se disso, Deus usa sim instrumentos humanos, pais e mães, e o instrumento primário dado por Deus na criação de filhos para incutir o temor do Senhor é um pai e uma mãe que ama e teme o Senhor, que obedecem os comandos de Deus, irão ensinar seus filhos a obedecerem. Deus fala sobre Abraão: eu chamei, porque eu sei que ele, Abraão, irá organizar, conduzir a sua família ao temor ao meu nome. Nós criamos filhos para Deus. Um código de postura, de boas maneiras não é o suficiente. Segundo, nós criamos também filhos para a vida adulta, e não para a infância. Nós criamos nossos filhos também para Deus e para a vida adulta. Nós não criamos os nossos filhos para a infância. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você deve encarar o teu filho, a tua filha, como uma pessoa, uma alma eterna, um ser humano em desenvolvimento. Você está criando um ser humano. Às vezes eu estou ali ouvindo uma coisa ou outra, jovens que recém-casados vão se casar e estão pensando em filhos, eles usam termos da seguinte maneira, vocabulário assim: como eu quero ter um bebê, quero ter bebê, mas este bebê ele não vai ficar bebê, ele só fica bebê por um aninho, depois ele vira um infante, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente. E você pensando no bebezinho fofinho, bonitinho, as roupas, ter um bebê, ser uma mãe, você se esquece que eles estão um ser humano em desenvolvimento. Assim, nós não estamos criando nossos filhos para a infância, nós estamos criando para a vida adulta. Tios, você está criando o seu sobrinho, se você tem uma influência cristã sobre eles, para a vida adulta e não para a infância. Assim, não se me interprete mal, mas você não pode falar com a criança com linguagem infantilizada. Olha o uau, 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 uau. Hoje você vê criança de 8, 9 anos falando: mama, uau, uau, é que ele não pode te fazer. 9 anos de idade? Como foi? Porque o pai ou o tio só fala assim com a criança. Nós estamos criando seres humanos para a vida adulta e não para a infância. Nós estamos formando um caráter neles, vigor, uma grande flexibilidade, firmeza para entrar na vida. Assim nós criamos filhos para a vida adulta. Criamos para Deus, em primeiro lugar, e para a vida adulta. Adultos que sejam capazes, que contribuam, que consigam encarar a vida corretamente, sem autocomiseração, sem serem conduzidos pelos caminhos maus deste mundo, que quando encaram o mundo, o pecado, a tentação, o que quer que seja, pelo temor de Deus que há neles, eles refreiam-se do mal, escolhem o Senhor, como Moisés, que preferiu ser castigado e viver com o povo de Deus do que a luxúria, a sensualidade do Egito. Crianças, meninos e meninas que quando chegam à vida da adolescência e juventude encaram este mundo tentador, parem e digam: eu não irei por este caminho de morte, de autoindulgência. Nós estamos criando eles para a vida. Agora, como fazer isso, queridos amigos? Bem, nós já vimos que esta exortação do apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4, ela tem dois aspectos, duas facetas. Domingo passado nós vimos a faceta, assim por dizer, negativa. E por negativa não quero dizer ruim, mas o que não fazer. Ouça novamente o texto. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, observe o não negativo. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os. Lá em Colossenses ele diz: não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, o fôlego de vida, o ânimo de engajar com a vida. Assim, não fazer coisas que exasperam os filhos e desanimam permanentemente, os desencaminhem. A indiferença leva a isso, nós vimos. Demasiada atenção e controle leva a isso. Crítica e desencorajamento constante ou disciplina envolvida com palavras de humilhação. Talvez lentidão em se adaptar à idade do filho. Pais às vezes estão 2 anos para trás do crescimento da criança. A criança com a mente já está lá na frente, o pai está lá atrás. Ou não diferenciar entre um filho e o outro em questão de gosto, de capacidade, de velocidade, o que quer que seja. Hostilidade, mau temperamento, injustiça no trato, falha no exemplo.
São coisas que nós devemos ser cuidadosos. Agora nós temos o outro lado, a faceta positiva que está nesse mesmo versículo. Não os irriteis, não os provoqueis, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bem, a palavra doutrina ela seria melhor traduzida como disciplina. Disciplina, você é disciplinado para algo. Nós estamos ouvindo sobre guerra, não é? A nova doutrina de guerra da Rússia, a nova doutrina de guerra, doutrina, que me disciplina na maneira de agir em certas situações. Esse termo seria melhor traduzido assim, como disciplina. E o termo admoestação, sim, seria melhor traduzido como doutrina, certo? Não está errado, mas é um sinônimo um pouco mais fraco quando comparado ao termo no original. Bem, vamos manter essas duas ideias, disciplina e doutrina, e então vem a palavra mais importante, do Senhor. Não a disciplina e doutrina do DMS número 4, da Sociedade de Psicologia, o que quer que seja. Não a disciplina de alguém na televisão, mas do Senhor. Aqui está a chave. Aqui está a chave, queridos amigos. Disciplina é demonstração do Senhor. O que é disciplina? Mais um ponto para a sua nota. Disciplina é o que você faz para treinar a criança. O que você faz para a criança. Isso é disciplina. E admoestação é o que você diz para treinar a criança. Disciplina é o que você faz, organiza, prepara para treinar a criança. Está lá o treinador daquele atleta, vai colocando as barreiras para ele pular, treinar, fortalecer. Isso é disciplina. Admoestação é o que você diz, traz à mente, incute para treiná-la, a criança. Sim, enquanto disciplina tem a ver com ações planejadas que estabelecem os limites, os desafios para o treinamento dessa criança em formação, a admoestação tem a ver com palavras ditas, palavras de exortação, palavras de encorajamento, palavras de conforto, palavras de advertência, reprovação, de apreciação, etc. E essas são as duas mãos que criam uma criança na doutrina e disciplina do Senhor. Disciplina e admoestação. Elas precisam andar juntos, queridos amigos. Bem, os filhos devem ser criados na disciplina e admoestação. E em seguida, então, vem o acréscimo principal, do Senhor. E é neste ponto onde pais crentes em Jesus Cristo têm uma imensa vantagem ao se engajarem na criação de seus filhos do que tem a pessoa no mundo. Eles estão numa categoria diferenciada, pais cristãos, nesse ponto. Por quê? Porque eles estão criando seus filhos no Senhor, no caminho do Criador dos céus e da terra, e para a sua glória e para a eternidade. Mas pastor, eu não sei se meu filho será salvo, se minha filha será salva. Eu também não sei, Deus é soberano, nós oramos por isso e clamamos por isso. Todavia, querido amigo, entenda isso, criá-lo no temor do Senhor é algo tão necessário nesta geração. Alguém pergunta a Paulo lá na carta aos Romanos, ele pergunta a si mesmo, né? Qual é a vantagem? Se não há grego, judeu, homem, mulher, tudo é pela fé em Cristo, salvação por meio da fé, qual o sentido de ser judeu? Aí ele diz muito. Qual a vantagem de ser judeu? Muito. Ter nascido num contexto de temor a Deus? Muito. Porque deles é a lei, os profetas, isso e aquilo. Ou seja, eles foram protegidos com escudo contra o paganismo. Qual a vantagem de crescer em um lar cristão? Você aprende o temor do Senhor, que irá te impedir o suicídio moral e a destruição da tua vida neste mundo. Lhe é dado o temor do Senhor, os princípios do Senhor. E a graça de Deus pelo Espírito, se elas ouvem o Evangelho, irá conduzi-las à fé no Salvador e a serem novas criaturas. Assim, vós, pais, criai-os na doutrina, disciplina. Bem, disciplina é algo bastante positivo. É muito importante manter isso em vista, porque a nossa geração despreza disciplina, não é? Bem, até o mundano, na verdade, canta isso, que disciplina é liberdade, não é? Assim, disciplina é algo positivo, marque isso, muito positivo. E disciplinar os filhos envolve um número de coisas. Eu gostaria de sugerir que disciplina envolve pelo menos 3 coisas. Disciplina envolve limites e restrições, 1.
Disciplina envolve treinamento para o desenvolvimento, 2. E disciplina envolve correção. Bem, primeiro, disciplina envolve limites e restrições. Nós estamos criando nossos filhos não para a infância, mas para a vida adulta. Agora você sabe que a vida adulta tem muitos limites e restrições, não é? Nós vamos contra barreiras o tempo todo. Portas fechadas, dificuldades, pare, não avance. A vida adulta é assim, cheio de restrições, de limites, de lugares nós não podemos avançar, ambições que as crianças possuem às vezes que não serão realizadas na vida adulta. Planos que eles têm que não seguirão em frente. E assim, na infância, eles precisam aprender a encarar estas restrições, estes limites, porque eles irão ter limitações, restrições na vizinhança, no trabalho, na sociedade em geral. Assim, se você estiver treinando teus filhos com esta disciplina positiva de limites e restrições, isso será muito bom para ele. Mas se você não estiver fazendo isso, veja o que acontecerá. Haverá muitas frustrações e muito ressentimento na vida dessa criança, quando se tornar um adolescente, um jovem, porque ele encontrará muitas dificuldades na vida. E a sua mente, a sua vida, foi criada em um ambiente onde não há limites nem restrições. Então ele sai dali para ir para a vida e o tempo todo ele encara limites, restrições, barreiras, pares, reduz a velocidade nisso, comportamento assim assado. E quando ele tiver que encarar esta vida, bem, ele terá dificuldade. Assim, uma das coisas que nós fazemos, treinando a criança para a vida, é limites e restrições. Porque você não deseja que seu filho fique pelo resto da vida sentindo pena de si mesmo, frustrado com si mesmo. Oh, eu não consigo avançar, eu não consigo isso, eu não consigo chegar lá. Ele nunca aprendeu essas restrições. Isso ensinará a criança a lidar com essas coisas na vida adulta. A limitação da vida, não é? A enfrentar os limites impostos pela sociedade, pela saúde, as condições à nossa volta, uma maneira correta, uma perspectiva correta sobre a vida. Bem, como você pode fazer isso? Deixe-me ser prático. Você pode fazer isso, por exemplo, quando a criança está pequena, estabelecendo áreas de limite dentro de casa, na adolescência também. Estabeleça áreas de limite dentro de casa. Estabeleça horários de limite para o dia, para as atividades, para a criança, para o adolescente. Será que em tua casa há áreas proibidas dentro de casa, onde a criança não pode ir? Ou será que ela pode subir onde quer, abrir qualquer gaveta, ver tudo que o pai e que a mãe têm, fazer o que quer, abrir qualquer armário? Não há limite para essa criança. Agora essa criança vai para o mundo, para a vida. Será que ela pode ligar a televisão a qualquer momento, jogar a qualquer hora, fazer as suas responsabilidades quando quiser, quando tiver terminado aquilo? Não, queridos amigos. Crianças devem encarar estes limites e certas restrições, porque elas são crianças. E assim elas aprenderão a lidar com essas restrições na vida. Bem, eu não me refiro aqui a limitar a inteligência e a capacidade da criança, como alguns dizem, cortar as asinhas da criança, de maneira alguma. Nem limitar a sensibilidade da criança, mas restrições e limites para o bem físico, emocional da criança e das pessoas em volta, porque nós estamos criando elas para a vida adulta. Para que elas evitem frustrações severas e autocomiserações, e sejam meninos ou jovens prostrados, que têm que ser empurrados, que não querem ir lá para fora trabalhar, estudar, seguir em frente, porque tem restrição, e eu tenho que fazer isso primeiro. Não, para a vida. Criando este vigor nelas, uma perspectiva correta sobre o mundo. Quando tiverem que encarar essas limitações impostas. E assim, quando elas tiverem que encarar, não resultar nelas em afronta. Você sabe qual é a dificuldade dessa geração? Porque há tanta afronta contra o professor, contra o diretor, contra o policial. Esta é a razão. Crianças formadas sem limites. Dentro de casa, mães e pais que não têm autoridade na palavra, quando não estão criando seus filhos com amor e sabedoria bíblica. Então, quando elas chegam lá fora e alguém para elas, olha, pode ir por aqui. Quem é você? O policial é atacado, o diretor, o professor e quem quer que seja. Eu não aprendi isso. Eu não recebi limites.
Não há autoridade, não põe autoridade diante de mim, no supermercado, no escritório, qualquer que seja. Se tiver alguém com autoridade, não quero ouvir, não quero falar, é a minha maneira, eu vou em frente, ou vou reclamar, vou processar, vou xingar, vou gritar. Você observa esse tipo de coisa hoje em dia, tão vulgar, tão absurdo. Você sabe onde isso começou. Não há limites, não há restrições. Queridos amigos, essas restrições e limites ensinará a criança a lidar com estas coisas. Bem, você pode fazer isso estabelecendo esses limites. Agora, como eu mencionei, se a criança não for formada desta maneira, com estes limites, o resultado então será afronta. E quem sabe se a criança não crescerá, ou melhor, crescendo sem limites e restrições, não se tornará um jovem adulto promíscuo. Promíscuo porque não há restrições na mente dele. Relacionamentos, amizades, casamento não é uma barreira para mim. Não há restrições. Nós queremos criar adultos que consigam encarar a vida, que sejam fortes, flexíveis, elásticos, que tenham esse molejo na hora de enfrentar dificuldades, seguir em frente, não se quebrem por dentro e vivem de autocomiseração e de reclamação. E ao mesmo tempo pessoas que não sejam autoindulgentes, que sabem estabelecer limites e serem guiados por diretrizes. E isso começa em casa com a palavra de Deus. Assim estabeleça regra para a criança. Regras relacionadas a maneiras boas e corretas de agir, de falar, de se portar. Por exemplo, mantenha suas próprias coisas, seu pertence, em ordem para preservá-lo. Isso é uma regra, isso é limite. Regras de comportamento também. Em 2 Pedro, nós somos comandados a sermos corteses. Assim, é uma palavra interessante, não é? Cortês. Ser cortês é pensar amigavelmente do próximo. Pensar amigavelmente em relação às pessoas. Tão triste, não é? As pessoas chegam, nós já estamos pensando alguma coisa errada, baseada em alguma concepção errada. Não, pense amigavelmente, dê um crédito à pessoa. Pense amigavelmente, cortesia. É muito importante, queridos amigos. Nós devemos sempre ser assim como crentes. Cortesia ao lidar com pessoas mais velhas do que nós. Cortesia. Cortesia ao lidar com pessoas quando nós estamos juntos em uma atividade comum. Cortesia. Pensar amigavelmente. Cortesia se aprende em coisas comuns e diárias, como quando a família está comendo junto, no carro junto, passeando junto, ao andar, ao despertar, ao dormir. Disciplina, admoestação. Isso é ensinado no dia a dia. Cortesia, esperar uns pelos outros, auxiliar uns aos outros, não pensar só em si mesmo, estar atento ao que o outro precisa. O visitante não tem onde sentar, eu dou o meu lugar. Crie isso, forme isso. Isso não nasce naturalmente na criança, isso é formado. Você ensina sua criança pequena a se manter em silêncio quando adultos estão conversando sobre algo. Nós vemos uma geração também que as crianças que chegam aí na infância, 8, 9, 10, 12, 13 anos, são muito opinativas, não ouvem mais. São tão opinativas. De onde elas aprenderam isso? Da novela, muitas vezes. Extremamente opinativas e não ouvem, e não aprendem a não interromper, a não ser que sejam chamadas e envolvidas na conversa. E é que então a criança ela aprende a apreciar a conversação e aprende a maneira cortês de conversar. Isso é ensinado em casa. E o respeito pelo outro. E você está ensinando a criança a negar a si mesma as suas paixões, seus apetites, suas más inclinações. Está ensinando a ela o autocontrole, tão necessário em nossa sociedade e tão invisível tantas vezes. E se a criança aprender essa cortesia no início, ela carregará isso com ela ao longo da vida. Ela levará isso consigo. Segundo, disciplina envolve treinamento para o desenvolvimento. Assim, nós precisamos planejar desafios para a criança ou adolescente. Claro, isso acontece em qualquer área da vida, não é? Quanto muito mais na criação. E treinamento significa que nós planejamos, pensamos sobre circunstâncias, preparamos essas circunstâncias, regras, deveres, para a criança que envolve prêmios, não é? Que envolve incentivo,
criança está sendo treinada. Nós queremos criar a criança assim, criá-la socialmente também. Crianças que saibam se relacionar corretamente com outras pessoas, que saibam falar e ouvir, e manter o tom de voz, e respeitar a pessoa, e diferenciar entre uma pessoa e outra, a idade, a função, não tratar o seu professor como trata o seu amigo, o seu pai como trata o seu vizinho. Isso é ensinado, querido amigo. Isso é ensinado. Nós queremos dar a elas um padrão de referência. Assim, nós queremos treinar crianças para que elas não sejam demasiadamente soltas, extrovertidas, nem demasiadamente tímidas e retraídas. Seja na família, na igreja, na escola, pessoas que saibam se dar, se comportar e lidar bem com todos. Um padrão de referência. Bem, para isso você deve dar à criança certos deveres, certas responsabilidades, coisas que serão feitas e serão concluídas. Por a mesa, você põe a mesa, por exemplo, para o almoço. Hoje em dia não se faz, mas quando era mais novo, engraxa o sapato de todo mundo da casa, essa é a sua responsabilidade. Algo que ele faz para os outros. E assim esta menina cresce tendo um senso de que ele não é um pequeno príncipe, uma pequena princesa em casa e todo mundo vive em volta dele. Ele também tem uma parte no auxílio para o resto da família. Isso é incutido na mente da criança. Isso não vem por si só. E assim, você pode formar isso nela. Por exemplo, arrumar todas as camas da casa, não somente a dela, mas dos outros. Estou sugerindo coisas, queridos irmãos, você pode pensar em outras também, não é? Fazer algo porque outras pessoas estão fazendo algo em meu benefício também. E se há espaço em casa, não é? Espaço físico e condição, e a criança quer muito um animalzinho de estimação, então dê, porque isso forma a responsabilidade de atenção, não é, nessa criança. Dê a ela um passarinho, um peixe, um gato, um cãozinho, um macaco não. Mas um animal que possa cuidar, que possa se sentir responsável pela bagunça dele, pela vida dele. Isso forma dentro da criança. Nunca dê um Pokémon, aquele negocinho que você tem que alimentar do japonês. Não dê isso. Dê um ser vivo. Nós estamos formando na mente da criança. E a criança passa a perceber que faz parte de uma família com responsabilidade, não um indivíduo isolado dentro de um grupo. Claro, é muito mais fácil para mim como um pai ir lá e pegar as coisas que caíram, arrumar rapidinho certinho, do que esperar a criança ir assim, pegar um, em vez de ir lá e ficar olhando, assim, para brincar e vai o outro. Não é? É mais fácil. Mas se você não deixar a criança, isso não é incutido na mente. Então deixa que ela faça, depois você vai, arruma direitinho, e daqui a pouco novamente. Isso é formado dentro da criança. Isso precisa estar lá. No início é ruim. Talvez você se lembre disso como teu pai te criou, não é? Vai lavar a garagem. Está passando He-Man na televisão. Lavar a garagem, eu vou perder. E você lavava, e lavar a louça era ruim, depois daqui a pouco você está lavando, daqui a pouco você se sente responsável, daqui a pouco você toma a iniciativa. Isso é formado na criança, isso é criado nela, isso forma o caráter, decisão, ajudar, agir, tomar iniciativa. No início ela está inclinada um peso para si, para o seu ego, porque ela nasceu assim. Ela nasceu, foi recebida, foi alimentada, tudo é em cima dela, para ela, ela está crescendo. E o ego, a natureza não regenerada, começa a se apegar a isso. Então isso precisa ser endireitado na direção certa. Isso é formado. Persistência, continuidade. Daqui a pouco você terá um rapaz, uma moça ajudadora, proativa, que pensa, que ajuda. Antes de você pedir, já sabe, está observando, minha mãe vai precisar disso, meu pai vai precisar daquilo, estão chegando em casa, isso, aquilo. Não é? Isso é tão belo, isso é tão bom, queridos amigos. Essa é a vontade de Deus. Assim ela passa a perceber, através da responsabilidade, que ela é parte de uma família, não um indivíduo isolado. Isso é algo precioso para a criança. Distribua tarefas, garanta então que a tarefa é cumprida. Por que isso é importante? Por a seguinte razão. Quando você faz algo, isso é como a mente funciona. Quando você faz algo e não conclui,
aí faz uma outra coisa e não conclui, e outra coisa e não conclui. Você está cheio de coisas sem concluir, você se sente frustrado por dentro. Mas quando você faz algo, ainda que seja mínimo, e você conclui, você tem um senso de satisfação pessoal, não é verdade? Ter começado, concluído. É assim que a mente funciona. Então você deve ensinar a criança a começar e a terminar. Isso irá refletir na vida dela no futuro. Há pessoas que começam as coisas e nunca terminam. A vida é cheia de coisas que não foi terminada. Mesmo pessoas que leem 5 livros ao mesmo tempo, nunca terminam um. É bom ler 5 livros ao mesmo tempo, mas termine eles. Que começam a fazer certas coisas no trabalho e não terminam. Isso fica incutido na mente da pessoa. Então, ensine a terminar, é muito importante. Isso formará o caráter, a disciplina, a responsabilidade, o senso de dever na pessoa. Me recordo de um pastor falando sobre um mecânico que ele levou o carro para consertar e deixou lá. E ele trabalhava para uma companhia, e essa companhia, né, tem essas políticas, diretrizes de dizer, olha, se em 10 minutos eu não conseguir resolver o carro, eu já chamo o guincho. Porque senão é vergonhoso, né? Você está lá e não sabe fazer o negócio, é ruim para a publicidade, o marketing da companhia. E ele foi lá auxiliar esse senhor, pastor, e ele começou a trabalhar no negócio, era difícil, foi, estava vendo que seria complicado, tinha que passar 10, 15 minutos, 20 e concluiu. E o pastor pôde ir embora com o carro e cumprir sua responsabilidade, e ele agradeceu. E o mecânico disse assim, bom, agradeça meu pai. Mas por quê? Porque ele me ensinou a começar e terminar as coisas. Fica, não é? Fica em nós. E aí, queridos amigos, esses jovens crescem trazendo esta bagagem maravilhosa. E eles vêm para a igreja do Senhor Jesus para servir a Deus. Pessoas disciplinadas, sérias, que começam e terminam o seu trabalho, corteses, recatadas, humildes, fortes, avançando. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a maior agência na face da terra, para levar o Evangelho, para edificar vidas, formar um caráter. Bem, pai e mãe devem sentar-se juntos e decidirem como irão formar o comportamento e o caráter e o vigor na criança através da disciplina, treinamento e responsabilidade. Isso é o que deve ser feito racionalmente, objetivamente, com metas, claro, com muita calma e sabedoria e a independência do Senhor. Terceiro, disciplina envolve correção, e por correção eu quero agora mencionar punição. Você percebeu que punição veio por último, porque disciplina não é apenas punir, disciplina é treinar. Um exército, um batalhão bem disciplinado não é um batalhão que o comandante precisa gritar o tempo todo e mandar pagar flexão, não é? É um batalhão que está disciplinado, fazendo o que tem que fazer, seguindo as coisas. Assim, disciplina não é apenas punição. Mas deixe-me tocar em algo necessário. Muitos pais se sentem incapazes de disciplinar seus filhos e filhas, aplicar certas disciplinas. Por quê? Como admoestar em certas questões morais o filho, a filha. Por quê? Porque eles pensam da seguinte maneira e sentem, poxa, eu mesmo falhei nisso. Como é que agora eu vou ensinar meu filho e minha filha? Antes de ter filho eu falhei muito nisso, eu fiz isso e aquilo. Como eu vou admoestar meu filho nessa questão moral, naquilo, etc. Eu falhei em tantas áreas que agora ele está falhando. E assim, você se sente sem autoridade moral, não é? Para admoestar e disciplinar seu filho num momento difícil como esse. Mas, querido irmão, lembre-se da palavra de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você é um crente em Jesus Cristo. E a palavra de Deus te diz que você é uma nova criatura. E as tuas falhas e os teus pecados foram perdoados. E as coisas velhas ficaram para trás. Você agora deve exercer o chamado de Deus para a disciplina e a admoestação de Deus sobre o teu filho e a tua filha. Você tem um dever. E além de tudo, nós não desejamos que nossos filhos caiam no mesmo caminho errado da nossa vida antes de conhecer a Cristo. Assim, seja encorajado a exercer a disciplina em casa. Bem, disciplina então envolve correção, punição. Você fala, você explica,
você mostra, você admoesta, mas a criança não respeita. É advertida, não respeita. Assim, um tipo de punição deve se seguir. Eu não quero dar a impressão de que a criança está sempre má, errada em tudo que faz, não. Que não faça nada de bom. Estou falando sobre um momento em que é necessário. Não tem essa impressão errada. Crianças são capazes de muitas coisas boas e maravilhosas, sim. E nos surpreendem tremendamente. Abra comigo em Provérbios 19, 18, para vermos a autoridade dessa disciplina que envolve punição. Provérbios 19, 18. Mais uma vez a sabedoria falando. São estas as palavras. Provérbios 19, 18. Ouça com muita calma. Castigue o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Castigue o teu filho enquanto há esperança. A cada dia que passa, teu filho está crescendo e você está perdendo o potencial e a possibilidade de que a correção física cause algum efeito. Quando a criança chega a uma certa idade, 11, 12, às vezes 13 anos, 10 anos, a correção física já não causa mais efeito como deveria. Porque aos 12 anos a criança ela já consegue ali dentro de se suportar a disciplina e manter a rebelião. Mas antes disso, ela ainda causa efeito. Porque o ensino, quando não é respeitado, e a desobediência de uma estação, ele é carimbado, firmado com a disciplina, e isso permanece na mente, na alma, e você corrige o erro, salvando essa criança do mal. Assim, ouça essas palavras da sabedoria do Senhor: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte e você o fira, mate o seu ânimo. Provérbios 22, 15, veja agora, 22, 15, 2 páginas para frente. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Isso é Deus quem está falando na sua palavra, que conhece a natureza humana. Amarrado no coração daquele menino, daquela menina, pequenininho, está a estultice, fazer coisas nécias, mas a vara da correção afugentará isso dela. Cada dia que passa, essa criança está se formando numa certa direção. Se você não crê, querido amigo, querida irmã, se você não crê em disciplina corretiva e foi levada por essa sociedade ímpia que lançou fora o ensino da palavra de Deus, se você não crê em disciplina corretiva, bem, então é com a palavra de Deus inspirada por Deus que você está debatendo, e não com o pastor, porque está aqui na palavra de Deus. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Se você não é cruel, é claro, e não é nécio, a criança não será ferida, mas sim disciplinada fisicamente. Considere também Provérbios 29, 15 agora, que está a autoridade da palavra de Deus para isso. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quero ler agora Hebreus capítulo 12, versículo 5. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Porque aqui nós aprendemos como fazer essa disciplina física, como a palavra de Deus nos ensina isso. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. Estas palavras. Observe a gradação da disciplina, nós aprendemos com a palavra de Deus. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, a qualquer que toma ou recebe por filho. Palavras muito solenes. Você vê o que aqui? Uma disciplina progressiva, não é? Veja o progresso, a gradação aqui. Isso é muito importante para nós, pais e mães. Mesmo no método de Deus,
em nos disciplinar, há uma gradação. Quanto muito mais em nosso método de disciplinar nossos filhos. O primeiro passo aqui é um apelo à mente da criança, uma advertência, uma exortação. Você arrasou com a criança. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Deus argumenta em nossa consciência. Nós estamos errados, então vem a consciência, a voz da consciência. E seguimos duro nisso aí, ela fala novamente. E persistimos e Deus aperta o alarme da consciência e começamos a abafar e a tentar não ouvir a voz da consciência. De repente, Deus, na misericórdia dele, coloca um exemplo diante de nós do erro do caminho que nós estamos seguindo. E mais um exemplo. E nós seguimos em frente. Deus está razoando comigo. Não faça isso. Se arrependa, pare. E nós fechamos os olhos e focamos no nosso pecado, no nosso ego e vamos em frente. De repente, Deus começa a tocar ali, um probleminha aqui e ali, para que a gente perceba, tem pedra no caminho. Não há como ouvir, essa pessoa não ouve, o orgulho tomou conta dela, há uma gradação, ele começa primeiro a razoar. Esse é o primeiro passo. E assim nós fazemos, como pais, nós arrazoamos com a criança, explicando a razão, porque isso é certo e porque isso é errado. E depois novamente, e depois talvez mais uma vez, dependendo da idade da criança, mas você não pode parar por ali, porque isso não é questão de sugestão apenas, mas de autoridade. Lembre-se da voz da autoridade. O segundo passo, então, nesse processo, depois da admoestação, é a correção. Então, nós temos uma punição leve na segunda parte do versículo 5. E já vos esqueceste da exortação, aqui está, não é? Argumentação, falar. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Essa é uma punição leve. Correção do Senhor. Uma correção vem. E se aquela correção não tiver nenhum efeito, então ela deve acontecer agora a repreensão. Segunda parte do versículo 5. E não desmais quando por ele fores repreendido. Argumenta, correção do Senhor, repreensão. Você percebe que uma força maior é uma disciplina mais severa. É mais que uma repreensão verbal aqui, é uma punição mais severa que objetiva salvar a criança antes que se perca em uma determinada área da vida ou cause grande dano. Mas é feito em um espírito de amor, versículo 6b, porque o Senhor corrige o que ama, o que torna, é claro, a punição efetiva. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o filho conhece o amor do pai, conhece o amor da mãe. E é tão belo, queridos amigos. Você, com o coração apertado, ter que dar esse terceiro passo e disciplinar. E essa disciplina tem que doer, porque senão não é marcado, não fica na memória. E depois a criança, não é? Se entristece, porque a Bíblia diz que a tristeza vem primeiro. Mas produz um fruto de justiça. E a criança volta a conversar e abraçar, estão juntos, porque ela sabe que o pai ama, que a mãe ama. Ela não foge. Então aqui está essa correção, feita em espírito de amor. Mas, queridos, é uma punição mais séria. Porque causa tristeza, não é? Deve causar tristeza, porque senão não vai haver compreensão do erro. Queridos amigos, essa é a correção física. Agora, se a criança chega a esse estágio último, infelizmente, você precisa lidar com ela, né, com amor e sabedoria, mas essa correção não causa essa tristeza, essa dor, e a criança sai dali assim meio que rindo, não é? Sai dali meio que tranquila. Então a punição não surtiu efeito, não está funcionando. Essa é a gradação. Não desmais quando por ele fores repreendido. É algo que traz tristeza. E quando essa correção necessária entrar, ela precisa ser feita corretamente e ela deve ter o seu efeito para salvar a criança e restringir aquele comportamento. E isso acontecerá porque nós oramos por elas e obediência ao Senhor em grande amor, nós fazemos isso e você consegue ver a criança sendo resgatada de uma atitude horrível. E lembre-se, no domingo passado nós vimos como diferenciar o grau de punição, não é? Entre ações erradas que estão ligadas à idade da criança, não saber lidar com um objeto, desengonçada, ou sua percepção como criança. Disciplina tem uma medida para isso. Outra coisa é uma questão do caráter. Mentira, engano, roubo,
imoralidade, isso está no coração. Essa é uma disciplina mais séria, porque nós estamos objetivando o coração da criança. Então o pai e a mãe têm que saber diferenciar o nível de punição que vai aplicar num filho, porque ele quebrou de novo o copo, porque está meio desengonçado ali, eu não posso aplicar a mesma punição que eu daria a ele se ele mentiu para mim. Não é? Então há questões do coração, do caráter, e há questões da imaturidade, lidando com coisas e objetos, certo? Nós diferenciamos. Então nestas questões que envolvem o coração, caráter, a gradação vem e por fim deve vir esta punição mais severa para salvar, então, o filho. Bem, queridos, deixe-me resumir aqui. Vós, pais, criai-os na disciplina. A disciplina envolve limites e restrições, envolve treinamento para o desenvolvimento e envolve correção. Agora, por fim, admoestação. Disciplina é o que nós fazemos para treinar a criança. Admoestação é o que nós dizemos para treinar, para formar a criança. Admoestação do Senhor. Bem, a admoestação do Senhor é algo dirigido à mente da criança. É do Senhor. Deuteronômio 6:7, nós lemos, versículo 21. Diga a teu filho, quando ele perguntar, responda, pai, por que a gente vai na igreja todos os domingos? Mãe, por que o pastor ele lê da Bíblia e tudo que ele fala é dali da Bíblia, sempre voltando-se à Bíblia? Você irá ensinar. Pai, por que mataram o Senhor Jesus? Por que ele precisou morrer? Você ensina, doutrina a mente da criança. Bem, criança deve ser alcançada em seu coração e admoestar é levar a verdade de Deus à alma, à mente, ao coração da criança. Primeiro, você está criando filhos para a glória de Deus. Crianças, queridos amigos, você concorda comigo se você é um pai? Quando eu era menino, quando nós éramos crianças, nossa geração, você ia para a escola, não é? E você voltava para a escola com piolho. Tua mãe tinha que te sentar na cadeira e colocar aquele fuminho, um pozinho, ou um vinagre, o pente fino, e vai, doía. Tudo que você pegava na escola era piolho, era carrapato, alguma coceira, não é? Dor de barriga de alguma coisa, o mesmo copo para todo mundo beber, aquele copo de plástico já arranhado, pendurado num anzol, numa coisa. Tudo que você pegava era isso. Hoje, o teu filho vai para a escola e ele pega, mais que você, rebelião, homossexualismo, ateísmo, incredulidade. E quando ele chega em casa, você tem a missão de sentá-lo com o pente fino da palavra de Deus e recordá-lo os padrões que ele tem aprendido, que há um Criador, que o nada do nada não poderia ter trazido à existência todas as coisas, é necessário uma mente, um Deus eterno, e que a incredulidade é um pecado injustificável, e que o pecado conduz à morte, e que Deus criou pessoas desta maneira e instituições desta maneira. Você passa o pente fino da palavra de Deus. E aí de uma estação que faz isso, a mente. Todo dia nós temos que fazer isso. Todo dia. E observar os livros, o que estão lendo? O que estão vendo? E lembre-se desse meu conselho, nós iremos lidar um dia com isso. Não dê um smartphone a uma criança que ainda está em formação, porque você dá o mundo inteiro na mão dela ali. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos que ir atrás dessas coisas escondido, procurar, pedir alguém para pagar, trazer, menor de 18 anos. Hoje você tem tudo na mão. Como você pode dar um veneno, uma faca afiada de 2 gumes na mão da sua criança para se cortar tudo? Eu não faria isso. Nós não iremos tocar nisso. Assim, ateísmo. Como tirar esse piolho do ateísmo? Boa literatura na mão dos nossos filhos, ainda que simples, explicando que Deus trouxe à existência o mundo. Não é que Deus criou os dinossauros, sim, que eles entraram na arca, sem explicar corretamente. Traga os princípios, não é, do design inteligente. Se é um design, alguém pensou, riscou, traçou. Se o mundo tem uma estrutura, tem que ter uma mente. Uma explosão não cria estrutura, cria o caos de
bom material na mão dessa criança. Desobediência e rebelião, ensino bíblico, exemplos contrários, corrigir as mentiras que ele aprendeu do amigo, da amiga na escola, é necessário corrigir isso. Imoralidade, fale sobre as consequências da imoralidade. Fale sobre a tristeza da imoralidade. Fale sobre o preço a pagar. Fale sobre os resultados disso. Quando você está andando com uma criança pequena, 5, 6 anos, 7 anos, um pouco mais, e alguma coisa feia, terrível acontece moralmente falando, você aponta e diz: aquilo é errado, filho, por isso e por isso. E ela irá incutir isso na sua mente. E você vê algo bom, maravilhoso, correto, um bom exemplo, você diz: isso é certo, isso é muito bom. E ela irá incutir. Você está criando os padrões que você deve criar pela palavra de Deus na mente. E se você não fizer isso, a escola irá fazer, a televisão irá fazer. Ela não seguirá pela vida sem esses padrões. Já está sendo formada. Ou nós colocamos essas duas mãos, a demonstração e disciplina, para moldar o caráter. Lembre da diferença entre personalidade e caráter. Você não está criando um robô, ele já tem a sua personalidade, ela já tem a sua personalidade dos 3 meses de vida. Você está lidando com o caráter, que é algo do coração. Personalidade nós temos desde que nós nascemos. É dito que aos 3 meses de vida, os traços principais da personalidade da pessoa já está ali. Ela vai ser isso aqui. Você às vezes vê uma foto da criança, um videozinho, se comportando daquele jeito com 2 anos de idade, e você tem a criança agora com 30, com a mesma coisa, traço de personalidade, não é parte do pai, da mãe, dela própria. Isso é personalidade. Mas caráter é algo que deve ser formado. E assim nós devemos lidar com isso. O que ensiná-lo sobre Deus? A pessoa de Deus. Ele não é uma fumaça, uma energia, eu estou aqui, ele está lá e não me vê. Ele é pessoal. Porque como criatura, se eu tenho pessoalidade, ele é muito mais, né? Capacidade de conhecer, de ver e se relacionar. Se ele não tivesse isso, fosse uma fumaça, eu seria maior do que ele, não é? Porque eu tenho inteligência, pessoalidade, seu caráter, seus atributos e a sua santidade. Santidade. E o seu amor. Isso deve ser ensinado sobre a pessoa do Senhor. Segundo, você está criando para a vida. A demonstração aqui é algo dirigido à mente, então você precisa trazer conhecimentos e habilidades. Bem, uma boa tentativa nessa tarefa de tentar ampliar o conhecimento geral da criança, a habilidade, é exatamente isso, tentar ampliar o conhecimento geral dela primeiro. Ela está em formação, é bom que ela tenha um toque, um contato com muitas coisas do conhecimento, não é? Há muitas coisas interessantes na vida que desafiam a mente da criança, e a criança precisa ser encorajada a descobrir certas matérias, como é o funcionamento de certas coisas. Você precisa criar esse gosto nela. Você quebrou alguma coisa, abriu o liquidificador e falou: filho, vem aqui, olha, você está vendo que isso aqui que faz funcionar esse negócio? Você está incutindo o interesse. Daqui a pouco ela própria está abrindo tudo em casa, mas tem limites. E curioso para entender, para saber. E os animais... E a natureza, e por que chove, isso e aquilo, ser humano, sociedade, línguas, cultura, você vai incutindo o desejo, o interesse. Mas se você não fizer isso, ela será esvaziada pelo smartphone e preenchida com lixo moral. E será uma pessoa, um homem, infelizmente, raso, vulgar, sensual e provavelmente violento. Porque só haverá nele a natureza pecaminosa e mais nada de positivo foi colocado ali. Isso deve ser feito, querido irmão. Você terá que se adaptar, às vezes, à inclinação da criança, né? Suponha que você é uma pessoa muito prática e a criança tem uma inclinação a coisas mais abstratas, o porquê das coisas, a razão das coisas. Então você vai ter que checar no Google a razão das coisas para explicar. Você tem que se adaptar à flexibilidade. Mas se você é uma pessoa muito assim, explicação, e a criança talvez mais imaginativa, não é? E você precisará visualizar as coisas, mostrar e andar junto para explicar alguma coisa. Tem que se adaptar, você está formando. E se você ama o seu filho, você irá fazer isso, porque você precisa formar ele. Assim, o ídolo da preguiça e do comodismo são empecilhos na criação de filhos. Bem, essa inclinação da criança deve ser moldada. Por exemplo, há um perigo aqui na verdade. Deixe-me fazer esse pequeno parêntese. Tome cuidado em não tentar falar sobre coisas que você não sabe, sobretudo para o adolescente. Porque ele perceberá logo, quando te fizer uma pergunta difícil, você começa ali a ciscar, encher linguiça,
ele logo perceberá que você está enchendo linguiça e você perderá a credibilidade. Meu pai não sabe dessas coisas, minha mãe sabe que eu vou para frente. Então, antes de responder, faça pequena pesquisa ali, conheça o princípio e explique. E seu filho e sua filha vai sempre voltar a pedir auxílio, até que ela por si mesma possa ir lá e checar e avançar. Procure não enrolar, não é? Procure auxiliar. Meu pai não está falando coisa com coisa, e assim você perde a credibilidade da criança. Queridos irmãos, eu preciso concluir aqui, tanto a ser dito, eu já taxei os irmãos muito em nosso tempo. Deixe-me concluir com essa exortação tão maravilhosa, tão prática da palavra de Deus em nosso texto de Efésios, capítulo 6. Ouça: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Crianças devem ser criadas, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, porque nós estamos tentando, sob o auxílio do Espírito, a formar crianças, adolescentes e jovens que possuem paciência, autocontrole, quão precioso é o autocontrole, integridade, obediência. E mais uma vez eu digo, então essas crianças formadas assim crescem, e elas vêm então para a igreja. Pessoas que já dominaram seus apetites carnais e desejos carnais, e conhecem a palavra de Deus, e são salvas, e se tornam troféus para Cristo. Colunas, homens e mulheres de pé em uma geração decadente. Pessoas santas, sal e luz neste mundo. Esse é o nosso desejo para os nossos filhos. E a nossa oração para que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo e a vida eterna.